direta do coração de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dele, vamos cobrir ele de oração. Espírito Santo, eu quero te convidar para fazer parte dessa ministração. Que o Senhor libere uma unção, um nível de glória. Que o Senhor possa colocar a tua espada afiada na boca do teu servo. Que uma unção, Pai, seja liberada através da vida dele, Senhor. Que essa nuvem de glória agora, ela venha sobre a vida dele, sobre esse ambiente. Pai, nós queremos a tua presença neste lugar. Eu quero a tua presença neste lugar. Senhor, abra os ouvidos do pastor Ariston, os olhos da visão aberta, da visão na dimensão do Espírito. Traz discernimentos, palavra da revelação. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar. É bom estar aqui de novo. Eu estive 2 quarta-feira, mas pela primeira vez no domingo. Fala assim para o seu irmão: Deus vai te pegar hoje. Se ele não deu nenhum glória, nenhum aleluia, ele não acreditou. Fala de novo para ele: Deus vai te pegar hoje. Eita glória. Glória a Deus. Eu creio que Deus vai fazer coisas novas. Eu sempre, quando eu vou para a igreja, vocês também têm que estar vindo sempre com expectativa de algo novo, de uma unção nova, de algo que Deus vai fazer, porque o nosso Deus faz coisas novas. Aleluia. Quem crê em coisas novas? Então, levanta a sua mão direita, feche seus olhos. Começa a orar em línguas, você que tem línguas. Você que não tem, hoje vai receber. Vai derramando mais e mais da tua glória, do teu fogo, da tua presença. Que anjos de fogo sequem este lugar. E começa a liberar fogo, eletricidade. Começa a liberar poder, cura, libertação. Pai, vai tocando em cada um, que haja fogo no chão, no teto, na parede, em todo lugar, que esse lugar seja cheio da tua glória, cheio da tua presença. Repete assim comigo: Espírito Santo, tenha liberdade para tocar, para mover neste lugar e na minha vida. Oh, aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Versículo 1, Atos 2, versículo 1, os irmãos acharam? Está escrito assim: cumprindo-se o dia do Pentecoste, estava todos concordamente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa que estava sentado, e foram vistos por eles línguas repartidas como que quais pousaram cada um deles. E todos, quantos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Amém? Quantos foram cheios do Espírito Santo? Então, isso aqui é profético. Quantos vão ser cheios do Espírito Santo aqui? Quantos vão ser cheios do Espírito Santo nessa manhã? Fala assim: todos, aleluia. Eu estava meditando, orando, falando com Deus, qual palavra para ministrar. E Deus tocou no meu coração para falar de 2 chaves que foi poderosa no meu ministério.
Eu quero falar de duas chaves que fez uma mudança muito positiva. Algo sobrenatural aconteceu no meu ministério depois dessas duas chaves. Então eu tenho que contar um pouco do meu testemunho para você entender como essa chave entrou na minha vida. Eu tenho 32 anos que eu me converti, mas eu nasci em um lar cristão. Meu bisavô, ele já era um pregador, ele já abriu igreja, tem igreja até hoje lá no Maranhão, que ele abriu e está aberta até hoje. Aí vem minha avó, que está com 102 anos, está forte, servindo a Deus desde os 12, nunca se afastou, nunca desviou. Vem minha mãe e vem eu, então eu sou a quarta geração. Mas quando eu fiquei na adolescência, aquele adolescente, alguns são rebeldes, não aqui em Guarulhos, né? Aí, aqui em Guarulhos, os adolescentes são uma benção, os jovens, né? Digam aleluia aí. E aí, caí no mundo, fui para as drogas. Eu acho que eu testemunhei da outra vez aqui. Mas eu tive um encontro com Deus faz 32 anos. E quando eu me converti, eu cresci numa igreja tradicional. Não falava sobre batismo do Espírito Santo. Quando eu me converti numa igreja renovada. Igual aqui, uma igreja cheia. Eu vou falar de novo, uma igreja cheia do Espírito Santo. E aí comecei a ouvir sobre o batismo do Espírito Santo. Eu não sabia o que era. Porque eu cresci na igreja, mas numa igreja que não falava sobre o batismo do Espírito Santo. E aí eu comecei a falar, vou buscar isso. O batismo com o Espírito Santo. Aí teve uma vez que eu estava tão desesperado que eu me tranquei no quarto. Eu falei, eu vou sair daqui, eu vou jejuar. Só vou sair quando receber o batismo com o Espírito Santo. Acho que Deus teve misericórdia de mim. Acho que não demorou muito. Eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Lá no meu quarto, falei em línguas. E senti como se tivesse o céu. Aquela canção lá, você não sabe se a igreja subiu, se o céu desceu. Não sei se eu tinha subido, o céu desceu. O seu sentido fica diferente. Não dá para explicar. Quem já recebeu essa experiência, diga aleluia. Então, eu comecei a falar em línguas. E quando eu era novo convertido, eu tinha lido um livro. Foi um pedacinho da revelação que ia vir anos depois. Eu comecei a ler um livro que falava que as línguas, aquela palavra edificar, em Coríntios 14, diz, quem ora em línguas, edifica a si mesmo. E nesse livro estava falando, edificar era como se colocasse tijolo sobre tijolo. Então até no meu tempo, 32 anos atrás, as pessoas queriam falar, a língua não tem importância. Eu falava, não, é tijolo sobre tijolo, é uma construção. Eu já tive um pequeno entendimento que era algo importante. É uma edificação, uma construção. Mas ninguém ensinava sobre línguas. Não tinha livros. Agora tem bastante, mas naquela época não tinha tantos livros sobre línguas. E continuei, orava em línguas. Às vezes 1 hora, orava em línguas. Eu entendi um pouco que era uma edificação. Repete comigo, edificação. Mas anos depois, quando eu sendo pastor, eu estava sempre buscando, e até hoje não paro de buscar, falei isso na outra vez, a unção de cura, de milagres. E como era pastor, a igreja cresceu, fui pastor na cidade de Ribeirão Preto, tinha mais de 200 pessoas, então a igreja tinha um pouco de recurso. Eu trazia homens e mulheres de Deus que eram usados na cura, nos milagres. E aí um dia eu vi um coreano que era muito usado em cura e milagre. No meu ministério, até naquela época, a unção se manifestava, os sinais, como o pó de ouro e azeite que vai acontecer aqui daqui a pouco. Diga aleluia. Já acontecia algumas curas, mas ainda não acontecia milagres. Que há uma diferença entre cura e milagres. E eu estava buscando milagres. Falei, Deus, o Senhor está fazendo coisa tremenda. Era pessoal saindo da igreja totalmente tomado pelo Espírito Santo, embriagado, cheio, a igreja crescendo, mas eu falei, eu quero milagres. Quem quer milagres? E aí esse coreano era usado em milagre. Aí eu falei assim, pastor John, falei, eu quero trazer você para a igreja. Ele falou, fazer uma campanha sexta, sábado e domingo. E eu entendo porque 3 dias é importante para uma campanha. Mas isso aí fica para outro dia. Então, sexta, sábado e domingo.
Aí ele falou assim, eu morando em Ribeirão Pires, ele morando no Bom Retiro. Ele falou assim, ó, na sexta-feira não tem ninguém para me levar, você me pega aqui no Bom Retiro? Eu falei, eu pego. Fui lá de Ribeirão Pires para lá, Bom Retiro é 1 hora, fui pegar, trouxe ele, o culto foi tremendo, as crianças, ele ora para as crianças receber o batismo com o Espírito Santo, tão bonito ver aquela mais de 20 crianças chorando, orando em línguas. E aí quando nós estávamos voltando, eu para Bom Retiro, eu falei, John, ele prega com intérprete, ele fala muito mal português, entende mais ou menos português, mesmo morando no Brasil, muito tempo, naquela época, ele morava faz 6 anos. Eu falei, John, qual é a chave para os milagres? Eu queria o quê? Milagres. E aí ele falou assim para mim no carro, eu vou falar isso amanhã. Ele pregou sexta, ia pregar sábado, domingo. Eu falei, não, amanhã não. Eu aprendi com um pastor muito cheio de sabedoria, Mike Murdock, que fala assim, quando você estiver perto de um homem de Deus, faça pergunta. Por isso que agora tem um podcast para mim fazer pergunta. Faça a pergunta. E aí eu falo assim, não, amanhã não, eu quero a chave. Eu quero saber como é para ter um ministério de milagre. E aí ele começou a falar. A chave, eu fiquei insistindo, falei, não, você não vai sair daqui. A chave é a oração em línguas. Naquela época ele orava 9 horas em línguas todo dia. Agora eu pergunto, você acha que não vai acontecer algo com alguém que ora 9 horas em línguas? E ele falou algo naquele dia lá no carro, que eu sempre uso essa mesma frase. Ele falou assim, é como se Deus colocasse todos os dons, dom de cura, dom de milagre, dom da fé, em um quarto. E Ele te dá uma chave para entrar nesse quarto. E Ele fala, a chave é a oração em línguas. Ele foi falando, na hora que ele foi falando, parece que abriu algo assim na minha mente, e eu tive um entendimento, é isso que está faltando no seu ministério. Orar em línguas. Eu fui tão impactado nesse dia, que faz 12 ou 13 anos, que no outro dia eu orei 4 horas e meia em línguas, antes do culto. Quando ele chegou no culto à noite, eu falei, John, eu orei 4 horas e meia em línguas. Ele, bom, ele entendia um pouco português, falava meio enrolado, bom. E aí eu comecei a orar em línguas, e comecei a incentivar a igreja a orar em línguas. Lá, como a igreja era muito grande, nós tínhamos uma reunião, consagração de obreiros, dava 60 pessoas, só os obreiros, alguém que tinha alguma função na igreja era obreiro. E aí eu falava assim, ó, vamos dar as mãos e vamos orar 1 hora em línguas, de mão dada. Todo mundo era obrigado a orar em línguas. O obreiro falava assim, ó, ora em línguas, 1 hora. E aí eles oravam, 1 hora em línguas de mão dada, 60 pessoas. E aí eu combinei com um pastor, falei assim, ó, e se ele veio em outubro, eu ia viajar para a Argentina, era a minha segunda viagem para a Argentina. Eu falei para o pastor, e eu em janeiro ia mandar ele para Minas Gerais abrir uma igreja, e eu ia para a Argentina fazer uma cruzada lá de cura. Eu falei assim, vamos orar 3 horas em línguas, no mínimo, todo dia? Eu combinei com o pastor, ele falou, vamos. Eu me preparando para viagem para a Argentina, você se preparando para ir para Minas Gerais abrir igreja, e ele abriu, construiu até uma igreja bonita lá, sede própria. Hoje ele não está mais pastoreando lá, mas pastoreou por 10 anos lá. E eu falei, vamos, todo dia, 3 horas, no mínimo, orando em línguas. Quando eu fui para a Argentina, o que eu estava buscando o quê? Milagres. E o primeiro milagre foi lá na Argentina. Uma menina de 5 anos, que estava cega de um olho, e a doença que deixou ela cega de um olho, estava passando para o olho bom dela. Então ela ia ficar cega dos 2 olhos. E aí a mãe dela falou, ó, quero que ore para minha filha, está acontecendo isso. E na hora que nós oramos, aquela menina de 5, 6 anos, era pequenininha assim, ela voltou a enxergar na hora. Oh, alabaxá, alabacanta, alabaxá. Esse foi o primeiro milagre. Nessa viagem para a Argentina aconteceu muitos milagres. Surdo ouvindo. Por quê?
Porque eu entrei no quarto que estavam os dons, a chave, as línguas. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu me edifico. Quanto mais eu oro em línguas, mais eu ativo o meu espírito. Quanto mais eu oro em línguas, eu mais ativo os dons espirituais. Aqui tem uma igreja cheia de dons, cheia de unção, mas para você estar sendo ativado, você precisa orar em línguas. Fala assim para o seu irmão: você precisa orar em línguas, meu irmão. O pessoal fala: quanto tempo, pastor? No canal meu eu faço um desafio, no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora em línguas. E aí quando eu comecei a ensinar a igreja, ora em línguas todo o tempo, dirigindo o carro, lavando louça, varrendo a casa, andando na rua, ora em línguas. Aí a primeira dúvida é essa: ah, pastor, será que isso não é na carne? Eu acho que tem que orar em línguas quando sente aquele fogo, aquela unção. Eu falei: onde está escrito isso? Que só deve orar em línguas quando sentir. Tem gente que orava em línguas só naquele culto da ceia, aquela que sente aquela presença. Quem disse isso? Quando Paulo diz lá em Efésios orar em todo tempo, ele fala: ore no Espírito. Ali ele está falando de línguas. Judas 20 diz: edificando a vossa fé, orando no Espírito Santo. Então eu posso orar, como eu posso? Não, eu devo orar. E é algo interessante: quem tem línguas tem um controle, ele pode orar na hora que ele quiser. Se eu quiser falar em línguas, Eita, meu rosto está pegando fogo. Um dia, quando eu descobri essa revelação, eu estava triste, assim, eu estava passando por uns problemas. Alguns pastores passam por problema, mas pastores muito sábios nem tem problema. Eu estava triste e eu estava tentando orar com entendimento, assim, tentando orar, interceder. E aí a minha mente, eu começava a orar, tentando me desligar do problema, mas a minha mente voltava para o problema. Quando eu vi, eu tinha parado de orar e estava pensando no problema. Alguém já aconteceu isso? Você está com muita luta, você quer se desligar da luta, vai orar e a sua mente volta para o problema. E quando eu vi, eu tinha parado de orar e estava pensando no problema. Eu falei: não vou conseguir orar com entendimento. E eu já tinha descoberto das línguas. Eu falei: eu vou orar em línguas. Eu estava muito angustiado. Por isso que esse negócio sentia unção. Eu não estava sentindo nada, estava sentindo tristeza. Eu falei: eu não consigo orar com entendimento, eu vou orar em línguas. E comecei. Andando, eu estava dando volta na casa. Naquela época eu tinha alugado uma casa grande. Estava sentindo tristeza. Aí 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Aí depois já não estava sentindo essa tristeza. Estava sentindo, quando eu oro muito em língua, eu sinto aqui no meu peito queimar, um fogo. E aí xarabacanta lá. Aí quando eu acabei, tinha passado 2 horas. E eu fiquei admirado, falei: olha, como é bom as línguas. Porque se eu fosse orar com entendimento, eu não estava orando nem 10 minutos, porque a mente não me desligava. Quando eu comecei a orar em línguas com tristeza, a minha mente ainda estava pensando no problema. Mas só que a oração em língua não sai da sua mente, sai do seu espírito. E eu continuei. 2 horas depois, o problema ainda estava lá. Mas quem tinha mudado era eu. A angústia tinha saído. E eu fiquei admirado, falei: olha, como é bom esse dom. Porque se eu fosse orar com entendimento, eu não ia conseguir. Mas em línguas eu orei 2 horas. Essa é uma chave poderosa, meu irmão. A oração em línguas é uma chave poderosa. Meu irmão, você precisa orar no mínimo 1 hora por dia em língua. Fala isso para o seu irmão: você tem que orar 1 hora em línguas por dia. Aleluia. E daquele tempo que eu recebi a revelação, Deus começou a fazer milagres. E aí eu escrevi já 2 livros sobre línguas. Eu tenho um grupo no Facebook sobre oração em línguas. Eu tenho um blog que já foi visitado por mais de 200 mil sobre oração em línguas.
E no meu canal, as minhas lives, acho que 80% é falando sobre oração em línguas. Porque muitos de igreja renovada têm as línguas. Quem fala em línguas aqui, quem ora em línguas, levanta a mão, levanta bem alto. Ó, só para ver, a grande maioria tem. Talvez 80%, 90%. Nas igrejas renovadas, a maioria tem as línguas. Mas ele só ora na igreja, e olha lá. Ele só ora quando sente. Mas eu estou ensinando aqui que você vai fazer intencional, de propósito. Aleluia. Você vai chegar no seu quarto e falar, eu vou orar em línguas agora. Você está dirigindo o carro, está orando em língua. Está limpando a casa, está orando em línguas. Meu irmão, eu até fila de banco. Uma vez caiu o sistema no banco. E hoje está até mais fácil, porque hoje em dia tem um iPhone com aqueles fone Bluetooth, né? Aí você encontra o pessoal falando na rua sozinho, né? Porque está falando pelo celular, né? E naquela época não tinha ninguém assim, né? Mas aí o pessoal via eu falando sozinho. E olhava, e eu na fila do banco, não estava saindo som. E aí de vez em quando alguém olhava assim para trás, que você via algum suspiro, e eu parava, aí ele virava para frente e eu continuava. Demorou 1 hora o sistema voltar, e eu... 1 hora me edificando na fila do banco. E os outros lá revoltados. Esse daqui não anda. Você já viu alguém na fila revoltado? Fila de banco e de hospital, de UPA. Isso aqui não anda, e todo mundo bravo. E aí eu fico pensando, vai resolver? Não resolve nada. E eu fico lá. Eu vou ficar aqui 2 horas, ficar revoltado 2 horas, brigando. Eu vou ficar aqui 2 horas orando em línguas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Fala assim para o seu irmão, hoje você tem que, a partir de hoje, começar a orar mais em línguas. E o que Deus vai fazer? Para aqueles que não falam em línguas ainda, se você tiver com o coração aberto, você vai receber hoje. E você que já fala em línguas, Deus vai mudar a sua língua. Você vai falar em uma língua nova hoje. Aleluia! Deus vai mudar suas línguas. Quem tiver com o coração aberto, recebe. Será que tem pessoas com o coração aberto? Diga aleluia. Nessas reuniões com os obreiros, 1 hora orando em línguas, os obreiros, e aí Deus começou a dar visões, Deus já começou a dar interpretação de línguas. E uma vez nós estávamos orando e uma irmã falou assim, pastor, no começo da reunião, quando nós começamos a orar em línguas, eu vi uma escada, o vão de uma escada que ligava a terra ao céu. Mas ela disse que viu só o corrimão da escada, né? Não tinha degrau. E ela falou assim, quando nós começamos a orar em línguas, como foi formando o degrau. Aí Deus me deu entendimento. Quando nós começamos a orar em línguas, nós vamos subindo de nível. Aleluia! Se o pastor de uma igreja, naquela época era tão bom os cultos, porque nem todo mundo, mesmo o pastor incentivando a orar em língua, você sabe que tem muita gente em outros, não aqui em Guarulhos, eu sei, mas eu sou em outros lugares, o pastor aconselha as pessoas não fazem, né, pastor Rogério? Eu sei que aqui é diferente. Alguém diga amém aí, né? E aí mesmo aconselhando, tem uns que não faziam, mesmo incentivando, mesmo tendo livro, mas só que tinha irmãos que faziam. E tinha umas que faziam até mais, que eu pedia no mínimo 1 hora. E tinha uma irmã que falou assim, pastor, ela falou para mim, eu estou orando 1 hora de manhã, em línguas, 1 hora à tarde e 1 hora à noite. Eu falei, aleluia. Naquela época eu pensei, está orando mais do que muitos pastores. Tem pastor que não ora mais, fala misericórdia. Porque o pastor começa a entrar no ativismo do ministério e não tem mais tempo para orar. Esse é o maior perigo. Fala misericórdia. O ministério sempre quer cobrar, as pessoas querem ligar, falar com você, conselho. Eu falo isso, eu pastorei mais de 200 pessoas. E aí se você
Não falar, esse é o meu tempo com Deus, ninguém me tira disso. O marido dela não era crente. Ela começou a orar uma de manhã, uma tarde e à noite. Sabe o que aconteceu com o marido? Se converteu. 2 meses, eu falei, lógico, eu fiquei pensando, como vai aguentar um negócio desse? Orando 3 horas lá na casa dela, meu irmão, a oração em línguas muda a atmosfera, aleluia. Tem casa de irmãos que é muito pesada, mas tem casa de irmãos que nós sentimos a presença de Deus, aleluia. Fala assim, é a minha casa, é a minha casa. Tem casa de irmãos que dá até medo de visitar. O pastor tem medo de visitar. Meu irmão, eu falo sério. Um dia eu fui visitar uns irmãos. Eles já eram irmãos problemáticos. Que não existe em Guarulhos isso. Eu cheguei lá na casa. Era um corredor assim. Descia, tinha várias casas no quintal. Quando eu cheguei lá, o filho e a mãe brigando, xingando um ou outro. Eu, calma, gente, calma. Mas só que o pior não foi isso, que ele estava brigando, um xingando o outro. Aí a mãe teve uma hora, ele estava na janela discutindo, ela na sala, discutindo com ele, e eu cheguei na hora. Eu falei, hora errada. Espírito Santo, por que você não me avisou isso? Porque é ruim chegar na hora da briga, né? Mas só que o pior, que ela saiu de fora da casa, aí tinha um varal de bambu, aquele que levanta o varal, quer dizer, que de bambu, escora o varal de bambu. Ela pegou aquela escora que era desse tamanho e foi dar nele, mas só que eu estava entre um e o outro. Calma, e ela, e eu fiz assim, quase acertou em mim. Agora eu pergunto, você acha que esses irmãos oram? Não ora, porque aquele que tem uma vida de oração, mesmo que ele pode até vir a ira, mas o Espírito Santo controla, e mesmo se ele até às vezes exagerar, o Espírito Santo vai lá pedir perdão, aleluia. O que está faltando em muitos lugares é uma vida de oração, mas Deus está levantando uma igreja em Guarulhos. Deus está levantando aqui neste lugar homens e mulheres que vão orar como nunca orou antes. Deus vai renovar sua vida hoje. Deus vai tocar sua vida. Se você crer, levanta a sua mão direita e comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas agora. A unção do Espírito Santo já está sendo derramado. Vai orando em línguas, vai orando em línguas. Ore, 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 ore. Oh, glória. Oh. Então, essa chave da oração em línguas foi algo sobrenatural. Eu estava buscando milagres. Depois disso, começou a acontecer milagres. Será que foi por coincidência? Qualquer dom que você tenha, quando você ora em línguas, isso potencializa, se torna 10 vezes mais forte. Você tem um dom de cura, de milagre, de profecia, qualquer dom que você tenha, quanto mais você orar em línguas, mais ele potencializa, ele se torna mais forte. Porque o dom existe níveis de manifestação. Quanto mais você orar em línguas, mais ele se manifesta mais forte. A segunda chave que eu quero falar, primeira chave fala-se oração em línguas. A segunda chave que marcou a minha vida é a transferência de unção. Fala-se transferência de unção. Alguns gostam de falar de impartição. Impartição ou transferência de unção. Entenda só que a transferência, às vezes a pessoa não entende. É como se você tem uma foto no seu WhatsApp e você manda a foto para um amigo seu. Ele recebe igual o quê? Uma cópia, não é isso? Mas você não perde.
Por isso que tem uns que nem gostam de usar a palavra de transferência, que pensa em transferência de banco, né? Eu transferi R$1.000, fiquei sem R$1.000. Não é assim que funciona o espiritual. Você transfere, você imparte, é como se fosse uma cópia do que você tem. É uma foto de um WhatsApp para o outro, você continua com a foto no seu WhatsApp. A pessoa em parte não está perdendo. Pelo contrário, isso tem a tendência de aumentar na vida dele. Quanto mais ele imparte, quanto mais ele entrega, mais isso aumenta na vida dele. Então, o que eu entendi, quando eu comecei a entender sobre transferência de unção, eu queria mais de cura, eu queria mais milagre, eu queria mais revelação, e eu entendi que um homem de Deus, uma mulher de Deus orar por você, você pode receber isso em 1 minuto. Aleluia! No meu ministério, quando eu me converti, o primeiro a transferir para mim foi o meu pastor. Meu pastor orava, as pessoas caíam, e começou a acontecer isso, orar e caía, só isso. Mas quando eu fui em um congresso, vou falar o nome, um pastor muito conhecido americano, Randy Crack, lá eu recebi algo diferente. As pessoas não apenas caíam, mas elas recebiam choque, eletricidade. Alguns ficavam embriagados como alegria, alguns vão ficar embriagados hoje aqui. Aleluia! Começou a acontecer coisas novas no meu ministério depois da impartição, da transferência. E lá no meu programa Podercast, que tem lá no meu canal do YouTube, Pastor Ariston Júnior, muitos pastores testemunham que isso mudou o ministério deles quando recebeu a impartição, quando recebeu a transferência. Se você quer o dom de cura, peça para um homem, uma mulher de Deus que é usado na cura, orar por você. Se você quer o dom de profecia, peça isso para ele. Isso pode ser transferido. Aleluia. É bíblico, a Bíblia fala que Deus fala para Moisés, Moisés escolhe 70 pessoas, que eu vou tirar o espírito que está em você, Moisés, e vou passar para eles. Transferência. A Bíblia diz que Moisés orou por Josué, e Josué foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés orou por ele. A Bíblia diz que Eliseu recebeu porção dobrada de Elias. Que essa manhã eu quero impartir. Deus tem derramado pela graça dele sobre a minha vida, e agora 3 anos de Podercast, todo convidado eu falo assim, transfere. Mas você acha que eu estou pensando só nos que estão assistindo? Eu estou pensando em mim. Estou pensando, transfere aí que eu quero receber. Eu aproveito ainda de vez em quando eu saio com alguns. O último que eu gravei, ele teve com aquele profeta TBJ. Ele ficou 2 semanas lá e recebeu uma impartição. E aí eu falei no programa, ore aí para impartição. E aí depois lá no restaurante falei, ore de novo, eu quero essa unção dos milagres. E aí recebi de novo lá no restaurante. Porque eu falo que nós temos que ser fominha. Fala assim para o seu irmão, você tem que ser fominha. Às vezes nenhum culto, não é apenas um culto, não é apenas um congresso, um seminário. Pode Deus impartir algo sobrenatural na sua vida e mudar você para sempre. E eu quero pedir ao Espírito Santo que seja nessa manhã Deus transferir algo poderoso para a sua vida e mudar a sua história. Dom sendo ativado. Quem crê dê glória. Quem crê dê aleluia. Fala assim, Espírito Santo, eu preciso da tua unção. Oh, aplauda ao Senhor Jesus bem forte. E o que Deus tem feito pela graça dele, que eu creio que também é um ministério, pastor Rogério. Deus levanta alguns homens para ser ativadores, para jogar fogo. Por isso que você vai em algumas igrejas, as igrejas que querem fogo, você é bem recebido. As igrejas que não querem fogo, você não volta mais. Tem igreja que quer ficar quietinha. Mas aqui eu estou sentindo em Guarulhos que vou mandar fogo.
Parece que aqui tem fominha. Eita glória. Quando eu fui para a Argentina, eu fui 4 vezes na Argentina, mas na primeira vez, os milagres começou a acontecer na segunda vez quando eu fui para a Argentina. Mas na primeira vez eu já tinha recebido a transferência de unção. A unção já se manifestava na minha vida. E aí nessa igreja da Argentina foi tão bonito, uma igreja tinha bastante jovens, 16 jovens receberam o batismo com o Espírito Santo. Mas não só isso, a sogra do pastor ficou embriagada. Ficou totalmente tomada, embriagada. E aí Deus naquela época fazia muito de uma coluna de fogo. Eu colocava 2 pessoas, uma na ponta e outra na outra, e falava, vai orando e eu vou tocando em você na outra ponta. A pessoa tinha que passar. E aí eu fazia muito isso naquela época. Aí orando, alguns recebendo a unção. Mas o que é interessante, o que Deus fez com o pastor. Falei, o pastor é por último. Aí quando o pastor ia vindo, eu vi ele fazendo assim com a mão. Eu não entendi o que ele estava fazendo. E ele indo com dificuldade para passar nas 2 colunas, que eram 2 irmãos. Mas quando ele caiu, ele deu um grito forte. Até a mulher dele se assustou, a sogra, o que está acontecendo? Eu falei, não sei. Eu não sei, mas eu acho que é algo bom, né? Vai ter que imaginar que é algo positivo. Ele começou a gritar, muito forte que ele estava recebendo. É o Espírito Santo que opera. Você fala, Espírito Santo, opera aí. E aí depois ele falou por que aconteceu isso. Depois passou um tempo, ele ficou um bom tempo caído, gritando mesmo. Era como se parecia que ele estava sentindo dor. Ele disse que na hora que ele estava passando, antes de passar pela coluna, ele estava fazendo isso na mão porque estava sentindo choque, eletricidade. Mas na hora que ele passou pela coluna, ele viu uma mão no céu com uma bola de fogo descendo e colocando dentro dele. E aí foi quando ele caiu e começou a gritar. Naquele dia ele recebeu algo poderoso de Deus. Porque existe algo na impartição. Você pode receber na transferência. Você pode receber no nível menor daquele que impartiu. Você pode receber no mesmo nível. Ou você pode receber o dobro. Eliseu falou assim, eu quero o dobro. E outra coisa, quando nós estamos no culto profético, até aquele que imparte, pode impartir aquilo que ele não tem, porque é o Espírito Santo operar. O Randy Cracker profetizou para Ed Beck que ela ia ver os cegos enxergar, surdos ouvir e os mortos ressuscitar. Quando ele profetizou para Ed Beck, eu acho que até hoje nunca vi ele testemunhar de um morto ressuscitar, mas ele, por profecia, o Espírito Santo usando a boca dele, ele falou, você vai ver os mortos ressuscitar. No ministério dela, não só ela e os pastores dela, mais de 200 pessoas ressuscitaram. Porque quando nós estamos no mover profético, tudo pode acontecer. Tem pessoas aqui que pode ser levantado com um grande ministro de Deus para tocar o Brasil e as nações da terra. Quem crê de glória. Deus está querendo marcar a sua vida hoje. Levanta a sua mão direita, ora em línguas, vai orando em línguas, vai gerando fome, vai gerando desejo, porque a unção do Espírito Santo já está caindo sobre a sua vida. O poder do Espírito Santo já está caindo sobre você. Dons estão sendo ativados. Ore em línguas, Deus já está mudando línguas agora. Você que não fala em línguas, fale em línguas pela primeira vez agora. Abre a sua boca e fale em línguas. Oh, línguas estão sendo mudadas. Receba línguas de fogo, línguas de guerra, línguas proféticas. Receba agora, receba agora, 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 agora. Oh, glória!
Alaba, xalalaba, canta, lalaba, xalalaba. Alaba, xalalaba. Oh, alaba, xalalaba. Dons estão sendo liberados. O dom da fé, o dom de cura, o dom de milagre. Alaba, xalaba, canta, alaba, xalalaba. Oh, glória. Alaba, xalaba, canta, alaba. Que este lugar seja tomado pela glória de Deus. Oh, aplauda Ele bem forte. Aleluia. O que impede de, às vezes, a pessoa receber nenhum culto? Vergonha. Tem gente, quando eu era pastor local, falava no final do culto, acabava, pastor, deu vontade de dar uns glória, uns gritos. E eu falava, por que você não gritou? Eu fiquei com vergonha. Pastor, naquela hora eu quase chorei. Eu falei, por que não chorou? Ah, fiquei com vergonha. Aí, pastor, deu vontade de dar uns pulos, até correr. E eu falei, por que não correu? Não pulou? Nossa igreja não deixava. Se a pessoa quisesse correr, pular, rodar, voar, não tem problema. Mas muita gente falava assim, ah, não fiz, porque eu fiquei com vergonha. A vergonha rouba a sua bênção. Eu já falo para Deus, não importa se eu vou babar, se eu vou rodar, eu quero receber, aleluia! Mas eu tive que aprender de um jeito ruim. Eu tinha lançado meu primeiro livro, Bênção que Enriquece. Era um livretinho. E eu fui numa grande igreja, uma igreja que cabia acho que 2.000, 3.000, 5.000, era gigante a igreja. E eu falei com o pastor bem gentil, não tinha nem obrigação nenhuma, eu tinha alugado a chácara dele para fazer um evento da nossa igreja. E eu falei, estou lançando esse livro, você não quer divulgar? E ele falou, não, eu vou falar do livro. E ele falou muito bem, 10 minutos falando do livro, tanto que eu acho que foi a igreja que eu bati o recorde também pelo tamanho, que eu vendi num dia só. Não lembro se foi 30 ou 40, foi muito livro. Mas só que não dava ainda para pagar o livro, a prestação do livro. Eu fiz em 3 vezes, 1.000 cópias, que é um bom dinheiro. Mas na hora que ele estava pregando e acabou o final da palavra, ele começou a falar assim, tem alguém aqui? Ele chamou algumas pessoas que estavam alguma coisa, e ele começou a falar algo que era para um obreiro. E eu sabia que aquilo era para mim. E ele falou assim, Deus está falando para você se humilhar aqui no altar. E não tinha a ver com pecado, né? Porque pecado você não vai mesmo. Eu chamo a pessoa, você que está no pecado, a pessoa me evita de ir. Mas não tinha nada a ver, mas era algo que Deus queria tratar em mim. Eu sabia que era comigo e eu senti que Ele estava falando e Ele sabia que era para mim. Às vezes o pastor sabe, mas não quer falar, é você. Tem alguns que falam, é você mesmo. Ele falou, Deus está falando para se humilhar. E eu fiquei pensando, meu Deus, se eu for lá, os outros vão pensar que eu estou em pecado. E eu não vou vender nenhum livro. Olha o meu pensamento, eu estava mais preocupado na venda do livro, que eu tinha que pagar naquela semana o livro, aí eu estava naquela pressão, e eu falei, ai Senhor, e eu sentindo, e aí acabou o culto, eu não fui. Quando eu estava no carro, vendi bastante livros, mas não era o suficiente. Aí Deus falou no meu coração, se você tivesse humilhado, você ia ver o que eu ia fazer. Mas por causa de vergonha, questões, às vezes nós perdemos a bênção. Você tem que estar mais preocupado em um culto com Deus do que com o seu irmão ao seu lado. Você tem que estar mais preocupado com o que Deus pensa
de você do que o irmão pensa de você. E se você estiver com o coração aberto, há anjos aqui neste lugar. Eu não lembro se eu falei isso da outra vez que eu estive aqui. Eu fui pregar numa igreja ali em Mauá, uma irmã teve uma visão quando eu estava pregando, e quando eu chamei as pessoas para frente, que eu chamo as pessoas para frente, ela disse que viu o teto da igreja, a igreja quase era desse tamanho, cheia de azeite, mas ela viu que o azeite caía em algumas pessoas como um funil, não caía em todos. Ela disse que teve um irmão que o azeite caía, batia como se tivesse um domo, batia de um lado, caía de um lado, do outro. E aí eu entendi, né? E eu percebi, né? Você percebe que está com o coração aberto, que não está. Só recebeu, o azeite veio para todo mundo, mas só recebeu quem estava com o coração aberto. Porque Deus respeita você. Se você não quer receber, não recebe. Mas quem está com o coração aberto já está recebendo. Não é que vai receber, já está recebendo. Aleluia! Quem está recebendo é glória. Quem está recebendo é aleluia. Fique de pé, fique de pé. Antes de orar, porque eu estou falando da transferência, é isso que eu vou fazer. Tudo que é de Deus, não meu, tudo que é de Deus, unção, dom de cura, tudo que Deus já fez, eu vou pedir para ser liberado para você em dobro. Eu vou transferir, a minha oração é transferência, para você ser usado mais ainda. Mas antes dessa oração, põe as suas mãos para frente. Eu vou orar por sinais. Pó de ouro, azeite. Depois dessa oração, você vai fechar os seus olhos, depois você vai abrir os seus olhos, vai pegar a lanterna do celular e vai iluminar suas mãos. Vai iluminar suas mãos, entenderam? Depois da oração, vou fazer o quê? Porque vai aparecer pó de ouro e azeite. Então você ilumina para ver que dá para ver melhor. Feche seus olhos. Sinais. Pó de ouro. Azeite. Sinais. Uma chuva dourada. Chuva dourada. Que caia também na cabeça. Caia na roupa. Caia no corpo. Chuva dourada. Azeite, azeite, azeite. Seja derramado na cabeça e nas mãos. Azeite sobrenatural. Receba. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, abre seus olhos, pega o celular, ilumine suas mãos e procure. Se apareceu, venha me mostrar. Essa é a primeira oração dessa manhã. Procure. Às vezes começa na ponta dos dedos. Tem que olhar. Tem uns que olham muito rápido. Tem um irmão que tem uma fé rápida. Procure. É como se fosse procurar. Às vezes começa em uma pontinha, aí começa a multiplicar. Se apareceu, vem me mostrar. Às vezes meu apareceu só na pontinha dos dedos, vem me mostrar. Pode vir, pode vir. Aqui, ó, está começando. Está começando na ponta dos dedos. Está começando nas pontas dos dedos. Começando. Olha a mão do amigo Juvina aqui, ó, tá muita. Vem. Quem quer ver aqui, pode vir. Pode vir. Estão vendo? Tá meio com azeite e com pó. Ilumina aqui, ilumina. Bastante também da irmã. Tá vendo? Bastante. Olha. Arabaxara, a irmã tem muito. Arabaxara. Tá aparecendo? Não, na ponta. Começa. Tá começando. Tá começando. Tá começando. Aqui, vem cá, vem cá, vem cá, irmão. Bastante. E quando fica meio melado assim, é o azeite.
Depois ilumina. Ó, aqui. Estou vendo. Tá vendo? Aparecendo, tá aparecendo. Procure aí. Tem uns que olham tão rápido. Não tem. Procure. Tá aparecendo. Tá começando a outra. Deixa eu ver a outra mão. Tá como azeite. Arabaxá. Apareceu aí, vem me mostrar, pode vir. Venha. Ó, pó de ouro e azeite. Bastante. Aqui, nas pontas, tá vendo? Deixa eu ver. Aleluia. Quem pode dar um glória, dê um glória. Aleluia. Olha, da irmã tá até melado, tá pingando, é azeite. Azeite com... Ó, da mão dela tá cheia e tá molhado. É azeite. Arabaxá. Apareceu aí? Apareceu? Já que tá aí, já veio uns músicos. Ilumina. Já. Eita, ó, vem cá, vem ver. Quem ainda não viu, vem ver. Ilumina aqui. Estão vendo? Sim. O dele tem muito. Arabaxara. Já aproveita. Já aproveita os músicos. Aleluia. Ó, tá vendo essas pedras aqui? As cores das pedras, cada uma representa uma tribo. Você vai, a partir de hoje, vai achar algumas pedras de cores diferentes lá na sua casa. Talvez você nunca ouviu falar disso, pergunta para o pastor Rogério, ele te ensina. Vai aparecer pedra lá na sua casa. Aleluia. Cadê o músico? O ministério de louvor. Eu quero impartir a unção. É tudo de Deus e é tudo para Ele. Então você que quer ser usado em cura, em dons, vem aqui para frente. Quem quer, venha. Aquele lá que vocês cantaram, o Espírito se manifestará.